Vamos estudar mais um capítulo do Fonte Viva para a gente absorver as palavras que Jesus trouxe para nós e, por meio da interpretação deste livro, que a gente possa levar uma vida melhor. Por isso, vamos pedir a Deus que abençoe e flua, Paizinho, traga luz à nossa mente para a gente poder compreender a sua palavra, compreender aquilo que o Senhor quer nos trazer. Aquilo que o Senhor usou Jesus e os outros homens aqui na terra como instrumentos para salvar os corações, para tirar todos nós da angústia, de uma crença na vida de sofrimento, para nos libertar, para trazer alegria para as nossas vidas, trazer propósito. E que por meio da sua palavra a gente possa aprender, Paizinho, a uma vida de propósito, uma vida de alegria, uma vida de abundância, uma vida de realização naquilo que o Senhor gostaria que nós realizássemos, e não uma vida em que ficamos perdidos pelos padrões do mundo, por aquilo que nos foi ensinado, por todo o sofrimento, por toda prisão, por toda pressão, por tudo aquilo que vem nos aprisionar, tirar de nós a liberdade de sermos quem nós fomos criados para ser. Atendamos ao bem. Em verdade vos digo, quantas vezes o fizestes a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizeste. Foi Jesus que disse isso, está escrito em Mateus 25:40. Não só pelas palavras que podem simbolizar folhas brilhantes sobre o tronco estéril, não só pelo ato de crer, que por vezes não passa de êxtase inoperante, não só pelos títulos que em muitas ocasiões constituem possibilidade de acesso aos abusos, não só pelas afirmações de fé, porque em muitos casos as frases sonoras são gritos da alma vazia. Não nos esqueçamos de fazer. Aqui ele está falando para a gente não agir só pelas palavras, que às vezes podem ser palavras bonitas, mas serem estéreis, não servir para nada, a gente só ficar de palavras e não praticar as ações necessárias. Não só pelo ato de crer ou dizer que crê, mas tem aquela crença que é inoperante, aquelas pessoas que acreditam, que têm fé, mas que não fazem nada para realizar a obra de Deus na Terra. Não só pelos títulos, os títulos que muitas vezes a gente coloca nos nossos títulos de graduação, ou aquele trabalho que a gente tem, que nos coloca como importantes, mas que na verdade são muitas vezes utilizados como forma de abuso, para abusar do poder. E não só pelas afirmações de fé, como eu disse, aquelas palavras vazias, que na verdade não fazem nada, são pessoas que só ficam pelo falar, mas que na prática não agem. E como é que é esse agir? Como é que seria o nosso agir então? Às vezes a gente acredita que agir no bem seria fazer algo extremamente grandioso, por exemplo, criar uma instituição de caridade, ou servir no trabalho voluntário o dia inteiro em algum lugar. Mas na verdade, Deus nos chama a fazer o bem no dia a dia, é nas nossas atitudes. É aquela frase comum que a gente ouve: Deus te convida a florescer onde Ele te plantou. Então, às vezes, Ele te plantou num trabalho que você não gosta, mas Ele te convida a florescer aí. Por quê? Não quer dizer que você é obrigado a ficar neste trabalho, né? Abrindo parênteses. É claro que se você está insatisfeito, é um dever seu buscar se aprimorar para sair desse trabalho. E buscar se aprimorar é, às vezes, te tirar da inércia daquilo que você não está fazendo, para você se melhorar, se qualificar e buscar um outro trabalho. Isso vai exigir um movimento de você. Mas enquanto você está lá nesse trabalho, você pode ser luz naquele ambiente. E ser luz não significa chegar jogando flores em todo mundo. Significa ser paciente, significa treinar a resiliência, significa levar esperança quando você vê um colega de trabalho chateado, significa dar auxílio e não deixar as pessoas para lá. Se você pode ajudar, se você sabe, se você pode contribuir, contribuir. Não se tornar um escravo, é claro, para simplesmente ser aceito, porque aí é uma armadilha do ego, que você quer ajudar demais só para parecer bonzinho, ou para parecer inteligente, ou para chamar a atenção do chefe. Mas ajudar genuinamente aquele que precisa, fazer um trabalho muito bem feito. Deus te colocou ali
Tem algo para você ali, para você aprender. Então tire o melhor dali. Você está na sua casa e você tem um parente difícil na sua casa, na sua vida, na sua convivência, Deus te convida a florescer aí também. Deus te convida a ser paciente, Deus te convida a ser amoroso. Muitas vezes a gente acha que ser amoroso é ser amoroso só com as pessoas de fora, com aqueles que estão do lado de fora da nossa casa. E aí a gente se move em atos de caridade para essas pessoas, o que é ótimo. Mas dentro de casa, às vezes a gente é intolerante, a gente é impaciente, a gente responde, a gente se fecha, a gente não conversa, a gente não olha nos olhos daquelas pessoas que Deus colocou dentro da nossa casa, Deus colocou na nossa vida para conviver com a gente. E a gente se fecha a essas pessoas, achando que a caridade está fora. Não, a caridade está em todo dia. A caridade, inclusive, o amor, ele está em você se cuidar. Deus confiou o seu corpo a você. Deus te deu o seu corpo como um instrumento para você utilizar nessa vida e evoluir por meio dele. E aí você se maltrata colocando alimentos tóxicos em você, bebendo excessivamente, ou fumando, ou comendo coisas que te fazem mal, que fazem mal para a sua saúde. E você negligencia, não faz atividade física, não coloca o seu corpo em movimento. Você muitas vezes não se cuida no ponto de vista mental, porque você se alimenta de negatividades, de notícias ruins, de fofoca, tudo isso que vai poluindo o seu campo mental e aquilo vai inclusive te influenciando ser quem você é. Você sabia? Que aquilo que a gente é aquilo que a gente se alimenta e se alimenta mentalmente. Então se a gente se alimenta de fofoca, de maledicências, de notícias ruins, é nisso que a gente começa a acreditar e a gente começa a absorver isso, a gente começa a se tornar negativo, você começa a se tornar uma pessoa pesada. Então, é o seu trabalho, inclusive, o seu dever, cuidar do que entra na sua mente, cuidar do que entra no seu corpo e cuidar como você vai ser onde você está. Você não precisa sair da sua casa para ser caridade. Você não precisa sair do seu trabalho para ser caridade. Você pode ser amor, você pode ser um representante de Jesus aqui na Terra, fazendo no seu dia a dia aquilo que Deus te convidou a fazer, fazendo muito bem feito. Vai fazer um alimento, preparar um alimento, prepare com amor. Vai fazer um trabalho que Deus te confiou por meio da sua profissão, faça com amor. Vai cuidar da sua casa. Eu sei que muitas vezes a gente não quer cuidar, a gente já está cansado, mas cuide da sua casa com amor, porque Deus te deu aquele lar. Lembre-se sempre de que muitas pessoas elas imploram para ter aquilo que você tem hoje e que você sequer dá valor. Então, tá na hora de arrumar a casa? Gratidão, Pai, pela casa. Vamos colocar uma música boa, colocar uma coisa boa pra gente ouvir enquanto a gente vai arrumando a casa. Tá chato o trabalho? Obrigada, Pai, pelo trabalho. Muitas vezes eu precisei fazer isso ao longo da minha vida. Eu estava realizando um trabalho que eu não gostava, e aí eu respirava fundo e agradecia pelos vários pontos positivos que aquele trabalho tinha na minha vida. Pelo salário que me permite alimentar, cuidar de mim, pagar as minhas contas, pela oportunidade de desenvolver minha inteligência, pelas pessoas que tem no meu trabalho que eu gosto, por tudo que eu já aprendi nesse trabalho, por todas as coisas que eu já desfrutei por causa do meu trabalho. E aí você vai respirando fundo e trazendo à memória os pontos positivos, que aquilo fica mais leve. Mas vamos seguir aqui. Em todas as circunstâncias do apostolado de amor, Jesus procurou buscar a atenção das criaturas, não para a forma do pensamento religioso, mas para a bondade humana. Isso é muito importante, porque a gente se prende muito a religiões, a gente se prende muito a rituais que nos ensinaram. E aí a gente acha que tem que seguir aquelas regrinhas que a igreja passou para nós. E independente da igreja, questione-se, isso aqui tem mais a ver com forma, ou seja, uma mera formalidade, ou tem a ver com o que realmente Jesus pede de nós. Jesus não criou religião, Jesus não era religioso, Jesus não seguia uma religião. Imagina só, se Jesus dependesse de religião para ser salvo. Jesus não seguia religião, e não foi religião que ele nos ensinou. Às vezes a religião ela nos serve como um caminho, como uma orientação quando a gente está perdido.
Mas não é a religião que nos salva, que nos melhora, que nos transforma, que nos liberta e nos coloca como pessoas felizes. Mas é a realização. Foi o que Jesus fazia. Jesus era obra, Jesus era fé viva, porque ele não era uma fé morta, uma fé que entrava num templo e simplesmente rezava e no resto do dia vivia só por si mesmo. Não, Jesus era obra o dia inteiro, onde ele passava, ele era amor. E assim a gente precisa aprender a ser o exemplo dele, por onde a gente passar, que a gente seja amor. E a gente não precisa, como eu disse, sair por aí distribuindo flores para o mundo, distribuindo dinheiro. A verdade é que a gente pode ser amor num olhar. A gente pode dar um bom dia para a pessoa que nos atende no supermercado, pelo recepcionista do nosso trabalho, do prédio onde a gente entra, da academia, as pessoas por onde a gente passar, que a gente transmita um olhar de alegria, de leveza, de amor, e dê um bom dia com alegria, uma boa tarde, seja educado, seja sempre prestativo, segure o elevador para as pessoas entrarem, ajude as pessoas quando você vê que alguém derrubou algo no chão, ajude a pessoa a pegar, seja esse tipo de pessoa, Jesus nos pequenos gestos, porque ainda nos grandiosos a gente está aprendendo, mas ser Jesus nos pequenos gestos. E, claro, buscar ser Jesus nos grandes gestos. Que grandes gestos, às vezes, para nós são difíceis. O perdão, por exemplo. Quantas vezes Jesus foi maltratado, ele foi rejeitado, e ao longo da vida dele, não estou nem falando só do final, quantas vezes ele foi questionado, e em momento algum você ouve dizer que Jesus era rancor, que ele sentia raiva, que ele ficava falando mal das pessoas que fizeram mal para ele. Então é a gente trabalhar isso. Vamos trabalhar, por exemplo, o perdão. Escolhe algo em você aí que você fala assim, isso é grandioso para mim e eu vou fazer como Jesus fazia. Vou perdoar, por exemplo. Vou deixar para lá. Vou trabalhar o perdão no meu coração, eu não vou me vingar. Ou então vou falar de Jesus para as pessoas, vou falar de coisas boas para as pessoas. Ou então eu vou ser generoso. Escolha algo que você pode fazer, que você considera grandioso e que te tornará um pouquinho mais parecido com Jesus. A boa nova não prometia a paz da vida superior aos que calejassem os joelhos nas penitências incompreensíveis, aos que especulassem sobre a natureza de Deus, que discutissem as coisas do céu por antecipação, ou que simplesmente pregassem as verdades eternas. Mas exaltou a posição sublime de todos os que disseminassem o amor, em nome do todo misericordioso. Então, a gente tem que questionar, igual ele falou aqui, ó, por que às vezes a fé nos coloca, a religiosidade, inclusive, nos coloca como pessoas que têm que cumprir rituais, igual ele fala assim, os joelhos calejados, as autopunições que muitas vezes a religião nos ensina, da gente se punir, da gente se culpar. Gente, o que mais prende a gente no mal é a culpa. O que mais atrasa o nosso crescimento, a nossa evolução é a culpa, é a nossa prisão no passado. Nossa prisão no passado no erro que alguém cometeu com a gente, com a raiva, o ódio, a falta de perdão. E a falta de perdão pelos nossos próprios erros. Isso nos aprisiona do passado, nos impede de evoluir. Então, não é a gente se chicotear pelo mal, é a gente olhar para o que a gente fez no passado com um olhar de eu sei que é errado, um olhar de consciência, mas daqui para frente eu sou outra pessoa, como um homem novo. Você se transformou, o passado ficou para trás e é daqui para frente que importa. Então, pense se Paulo, por exemplo, que foi um perseguidor de cristãos, se ele tivesse se culpado, se ele passasse a vida dele se martirizando porque ele errou com cristãos, porque ele fez atrocidades. Ele não, ele olhou para o futuro, daqui para frente eu sou outra pessoa. E aí, grandes obras ele realizou. Então, ele imagina se a gente não tivesse Paulo na história para nos ajudar, né? Como Paulo foi útil para o apostolado, para a boa nova que Jesus veio trazer. Então, vamos ser essas pessoas úteis, nos livrar do passado, nos livrar do erro, nos livrar da culpa e cuidado com o que a religião tenta enfiar na sua cabeça de obrigações. Você tem que fazer isso. Para ser religioso, tem que. Cuidado, questione os tem quis, porque Jesus não era um Jesus de regras. Jesus não veio trazer um livro de regras para nós. Ele simplesmente foi obra de amor.
E era isso que ele esperava de nós, quando ele nos trouxe esses ensinamentos. Jesus não se comprometeu com os que combatessem em seu nome, com os que humilhassem os outros a pretexto de glorificá-lo, ou que os que oferecessem culto espetacular em templos de ouro e pedra, mas sim afirmou que o menor gesto de bondade colocado em seu nome será sempre considerado no alto, como oferenda de amor endereçada a ele próprio. Então, cuidado, que fala muito dos templos. A gente não precisa entrar num templo de ouro para agradecer a Deus. A gente não precisa contribuir para uma igreja para ela se tornar um grande palácio. Claro que se isso estiver no nosso coração, tudo bem. Mas questione-se, porque Jesus não está num palácio, não está num templo, ele está em nós, ele está em todo mundo, ele está no seu irmão, pelo qual você passa às vezes na rua e nem olha no rosto. É ali que ele quer que você esteja, é ali que ele quer que esteja a sua obra. Muitas vezes em alguém que te pede um café na rua e você se recusa. Mas Jesus, será que Jesus se recusaria? Então pense sobre isso. Não se torne um escravo de religiões, de imposições, de lugares que só colocam regras para você seguir. Porque muitas vezes essas regras existem só para nos manipular, para nos impedir de a gente se tornar pessoas mais sábias, mais amorosas e independentes intelectualmente. Jesus, ele não veio para nos prender em regras, ele veio para nos libertar. E como ele disse aqui, Jesus, ele espera de nós que a gente haja dispensando o amor dele, ou seja, distribuindo o amor dele por onde a gente for. E não que a gente seja um seguidor de regras cego, sem pensar, sem refletir. Então, cuidado com aqueles lugares que dizem para você ser isso, aquilo, fazer isso e fazer aquilo, tem que isso, tem que aquilo. Tome cuidado com os tens que, porque muitas vezes essas frases, elas vêm para nos aprisionar. E Jesus, ele veio para nos libertar. Então, vamos agradecer por esse momento com Jesus, pelas falas que ele nos trouxe, pela palavra, e pedir que ele nos dê sabedoria para a gente ser sempre livre, sempre feliz, sempre levar o amor dele por onde a gente for, em cada gesto, onde ele nos colocou, nos nossos lares, no nosso trabalho, por onde a gente andar, nos transportes que a gente frequentar, em qualquer lugar, na padaria, no supermercado, que a gente seja gesto de amor, de alegria, de leveza. Muitas vezes pode parecer forçado, e a gente é forçado sim a fazer algo bom, porque às vezes não é natural nosso ainda ser bondoso, ser caridoso, ser generoso. Mas vamos nos comprometer a fazer até que se torne natural e que a gente seja o reflexo de Jesus aqui na Terra, pelo menos um pedacinho, como se fosse um pedacinho de espelho refletindo aquilo que Jesus veio fazer aqui. Amém.